Fala, torcedor tranquilo. O dia seguinte do atropelo do Palmeiras sobre o River Plate e, claro, a classificação para a semifinal da Libertadores, o Seleção Sport TV coloca o Palmeiras no topo, no pedestal, segura no colo. Amigo. Bom, eu vou mostrar para vocês tudo que o Seleção está falando sobre esse jogo, essa vitória do Palmeiras sobre o River Plate. Então, rapaziada, aproveita, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Eu vou sortear uma camisa oficial do seu time para um inscrito, beleza? Aqui do canal. Então, não fica de fora, dá essa moral e, pô, ajuda aí. Estamos quase chegando aos 1000 inscritos, né, para a gente bater essa meta e conseguir monetizar mais rápido, para a gente poder investir melhor no canal para vocês. Então dá essa moral, compartilha o vídeo e vamos embora pro vídeo. Boa tarde ao Eric, ao Ramon. Hoje estou aqui para homenagear a Leila Pereira neste look que provavelmente não vale a mesma coisa que o look que ela estava ontem, que ela apresentou lá para o pessoal da GETV. Mas, em homenagem a ela, o nosso figurino preparou aqui tô brincando, gente, é por acaso uma coincidência. Mas tô na estica. Exato, vale a pena ver o vídeo dela falando do look dela, que é muito mais caro, com certeza, do que esse. Mas acho que o trabalho de Leila Pereira, de Abel Ferreira, que transformam o Palmeiras nessa máquina de Libertadores, merece ser falado, exaltado. E acho que, para mim, ontem deixou claro que os papéis na Libertadores se inverteram, né? Se na minha época de infância, nos anos 90, a gente pegava os times argentinos e tremia e falava, meu Deus, como é que a gente vai fazer para passar desses times? E quando passava, comemorava muito. A situação se inverteu. Hoje, os grandes temidos na Libertadores são os times brasileiros, e acho que o Palmeiras, como assim, talvez o que era o Boca e River lá na década de 90, que a gente falava, nossa, pegou Boca, pegou River, não vai conseguir vencer lá, não vai conseguir, é muito difícil passar. Eu acho que o Palmeiras está se tornando esse elemento na Copa Libertadores da América. 5 semifinais de Abel Ferreira com o Palmeiras em 6 possíveis. É impressionante. É impressionante mesmo. E, cara, o Palmeiras está 10 jogos sem perder. 10 jogos, desde o fim para 11. O Palmeiras está 10. Desses 10 jogos, 9 a partir do Universitário, 4-0, são com a dupla Flaco e Vitor Roque. Eu quero trazer esse número para debater durante o programa, porque depois da Copa do Mundo, o Abel foi xingado de burro por boa parte da própria torcida no estádio. A gente decretou que o Vitor Roque foi um fracasso, não valia o que o Palmeiras pagou. E nada como a paciência quando você tem uma comissão técnica dessa qualidade e um elenco dessa qualidade. As coisas se encaixaram. Nesses 9 jogos, o desempenho do Vitor Roque e do Flaco é absurdo. O Palmeiras marcou 22 gols, dá uma média de 2,4 para o time que só ganhava de 1-0. Passou a ser o time das goleadas e só tomou 5. Ele segue muito bem defensivamente e cada vez mais forte ofensivamente. E com muita gente jogando bem, né? Gustavo Gomes voltou a jogar o que jogava nos seus melhores momentos. O Piquerez segue jogando muito bem, Evangelista. O Felipe Anderson ontem pra mim fez um jogaço. Vitor Roque, Flaco. O time tá muito bem. Tá encrenca pegar o Palmeiras, hein? Tudo bom, Eric? Boa tarde, bem-vindo. Fala, Rizek. Boa tarde, Ria. Boa tarde, Ramon. Boa tarde para todo mundo. É uma semana quente no futebol, né? A gente tem jogos muito pesados pela Libertadores, pela Copa Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro, tivemos 2 partidas recuperadas também que renderam bastante assunto. Agora, a gente precisa colocar um pouco de atenção nas arbitragens, cara. Tá muito ruim. A gente tá vivendo um momento bem ruim, não só na América do Sul, como aqui no Brasil também. Eu acho que os 2 jogos de ontem do Campeonato Brasileiro merecem debate, e a gente foca muito na Conmebol, né? Mas se a gente não cuidar do nosso quintal também, a gente perde até credibilidade para reclamar da Conmebol, porque assim, a gente tem visto erros aqui no Campeonato Brasileiro, sucessivos, pesados, e que estão atrapalhando, que estão gerando problemas maiores, efeitos colaterais nas equipes, nos resultados. O Grenal foi horroroso, aí ontem a gente teve uma carnificina no Januário, ficou por isso mesmo. Enfim, eu acho que é o momento da CBF olhar para isso com mais atenção. Não tá legal, a gente tá chegando nos momentos mais importantes da temporada e a arbitragem ela precisa ser um ponto de atenção nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E é incrível tantos erros e tanto debate. O VAR não vinha para acabar com a polêmica
E aqui parece que o VAR aumentou a polêmica. Mas se no você me der um carro brasileiro. super potente e eu não souber dirigir, não vai tiver adiantar. a carteira, José. não Se você não adianta qualificar nada. as pessoas que estão ali, me dá um carro de Fórmula 1, não vai sair do lugar. Ou vai Né? se estrupiar então. Não, ou eu vou arrebentar a cara, mas assim, em tese, se você não qualificar as pessoas, você pode ter a melhor ferramenta do mundo. Perfeito. Fala, Ramon, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde. Rei, Eric, quem tá com a gente. Grande noite de Libertadores ontem. Especialmente para o senhor Abel Ferreira, que mais uma vez provou ser um baita de um técnico. A gente vai falar daqui a pouco, mas eu gostei muito da fala dele sobre ele ter sido chamado de burro. Isso me pegou bastante. Hoje no futebol, a gente está muito assim, se ganha é bom, se perde... se perde não serve, é bagre. Se ganha, ganhou, mas porque poderia ter feito isso, ter feito aquilo. A gente tem que valorizar mais os bons trabalhos, a inteligência tática, o estudo de cada treinador que aqui está no nosso futebol. E ontem o Abel mais uma vez provou que ele tem muito repertório e consegue fazer esse Palmeiras ser, como tá aí, imponente. E como diz o hino, foi mais difícil do que a gente imaginava. Pelo menos aquilo que debatemos no programa de ontem. O jogo se apresentou, podemos rodar os melhores momentos, o jogo se apresentou por competência do River, né, na primeira etapa, mais difícil do que imaginavas. Né? O River abre o placar e assim, jogando muito bem em São Paulo, né? Eu acho que, eu não sei se imaginava, sabe, Rizek? Porque eu acho que, principalmente eu comparo o cenário de 2020. 2020, o Palmeiras foi super impositivo, 3-0 lá na Argentina e volta aqui. A gente fala, bom, acabou, né? Acabou a disputa. E aí sim, o Palmeiras passou sufoco. O torcedor palmeirense, que foi aquele jogo, temeu a vaga não ficar com o Palmeiras. Eu acho que ontem, não sei se em algum momento o torcedor de fato falou, putz, será? O primeiro tempo, claro, foi mais tenso, porque o primeiro gol do River... Olha essa chance de fazer 2-0. Essa chance, exato. Se ele dá uma cavadinha por cima do Everton... Porque o que acontece, Rizek, é que o primeiro gol ele vem rápido e isso desestabiliza emocionalmente o time. Mas o segundo tempo foi muito do Palmeiras. Foi muito, assim, corrigiu o que estava de problema, entendeu os espaços que o jogo apresentava, principalmente pelos lados, e aí o Palmeiras dominou, assim... Cara, mesmo se não saísse aquele pênalti ali naquele momento final em que o Palmeiras faz o 2-1 para depois fazer o 3-1, cara, não tava parecendo que o River ia conseguir ultrapassar o Palmeiras. E a gente não pode esquecer, porque às vezes a gente E esse olha... goleiro que é histórico, ele não foi bem na soma dos dois jogos, né, o Armani? Ainda que, nesse lance talvez ele pudesse ter feito alguma coisa melhor, ainda que eu acho que a defesa também, deixar o Vitor Roque subir sozinho ali... Sim, concordo. Né? Mas o que eu acho é que, assim, às vezes a gente coloca o time brasileiro porque tá se impondo mesmo e o Palmeiras é um time de muita qualidade, a gente acha, beleza, vai atropelar todo mundo, mas é o River Plate e é o River Plate do Marcelo Gallardo, que é um grande treinador. Então, eu acho que a análise que o Abel faz na coletiva, ela é muito fiel ao que foi o jogo. Ele fala, dos 4 tempos, foi um jogo equilibrado, em que o Palmeiras foi muito melhor no primeiro tempo do primeiro jogo e o River foi melhor no segundo tempo. No Allianz, foi o primeiro tempo do River e o segundo do Palmeiras e passou quem mereceu. E eu acho que é exatamente isso. Passou quem mereceu, quem era o melhor time e quem produziu até para fazer mais gols. Agora, além de tudo que a Rê já falou, e eu concordo, o Acunha ter terminado o jogo praticamente é um absurdo também. Muito do jogo ter ficado no limite até esse pênalti era pro River ter perdido um jogador no começo do segundo. O cara saiu distribuindo cabeçada, pisão e ficou no jogo. Assim, já tá o Eric falando de arbitragem. Porque assim, é uma parte importante do jogo e a gente tá deixando de lado, cara. O cartão vermelho que o cara dá Exato. e depois tira. A arbitragem ontem foi horrorosa também, horrorosa, sem critério nenhum. O River Plate guerreando, transformou o jogo, levou o jogo para esse terreno, porque eles sabiam que na bola era muito mais difícil e contou com a conivência do juiz, enfim. Então, passou o Palmeiras no agregado 5-2, hoje a distância realmente do Palmeiras para o River é de 5-2 mesmo. É um time muito melhor, um time muito mais bem preparado. O Gallardo, desde que voltou para o River Plate, ele não conseguiu fazer esse time jogar. E olha, o River Plate, se você tirar os times brasileiros que gastam mais, na América do Sul o River investiu pra caramba, repatriou 3, 4 campeões mundiais com a Argentina. É um time caro para os padrões argentinos, bem caro. É um time que hoje no Brasil estaria numa faixa ali de top 5 de investimento também, o River Plate. Então, a gente não está falando assim, de um pobrezinho, como é o Estudiantes, por exemplo, como é o Lanús, por exemplo. É um time de investimento brasileiro e rendimento argentino. Exato. Que ele gastou que é brasileiro, mas não sobressai e joga na média de outros times argentinos. Se a gente for comparar com LDU, Lanús,
Estudiantes, esses outros times que estão guerreando com os times brasileiros nas competições sul-americanas, Bolívar com o Atlético. Enfim, o River está muito acima disso. E o Gallardo, essa segunda passagem do Gallardo até aqui, ela é bem ruim, bem decepcionante para quem já foi o Gallardo dirigindo o River Plate. Mas fora isso, o Palmeiras está num viés de alta muito importante nessa altura da temporada, né? Esse viés de alta, ele pode ser medido pelos jogos da dupla Vitor Roque e Flaco, né? O Palmeiras, como eu disse, está invicto a 10, essa sequência invicta começou numa vitória contra o Ceará, mas quando você olha os 9 jogos em que eles atuaram juntos, dá uma olhada no impacto deles nas atuações do Palmeiras. Então o primeiro jogo é contra o Universitário. O Vitor Roque, 4-0. O Vitor Roque marca um gol, dá uma assistência e o Flaco faz 2 gols. Depois, o jogo seguinte é contra o Botafogo. O Vitor Roque dá uma assistência, foi gol do Felipe Anderson naquela vitória. Aí 0-0 contra o Universitário, não precisou dos dois. 3-0 contra o Sport. 2 assistências do Vitor Roque, 2 gols do Flaco, outro gol foi do Gustavo Gomes. Aí empate com o Corinthians na Neoquímica Arena, 1 gol do Vitor Roque, foi de pênalti esse gol. Aí os 4-1 contra o Internacional com 3 gols do Vitor Roque. 3 gols dele. Aí 2-1, o jogo da ida, 1 gol do Vitor Roque, uma assistência do Flaco. O outro gol foi do Gustavo Gomes. Aí vem os 4-1 contra o Fortaleza. Eles não marcaram, jogaram 20 minutos aproximadamente, pouco mais de 20 minutos. O Andrés Pereira marcou 2 gols nesse dia, o Sousa marcou outro e o Veiga marcou outro. Eles saíram do banco, não precisou deles naquele dia. E ontem, 1 gol do Vitor Roque, 2 do Flaco. Com isso, nesses 9 jogos, o Vitor Roque soma 9 gols e 4 assistências. E o Flaco soma 6 gols e 1 assistência. 7, né? Vitor Roque 7, né? 7 gols, desculpa. 7 gols e 4 assistências. 11 participações em gols em 9 jogos. E o Flaco 6 gols e 1 assistência. Então, assim, é uma dupla, isso dá 18 participações diretas em gol, né? E em 9 jogos, então dois. a cada jogo eles participam de 2 gols. Perfeito. Dos 22 que o Palmeiras marcou. É impressionante. Agora, posso só acrescentar um jogo? Claro. Que eu tava tentando aqui ver quando que foi. Palmeiras e Ceará. Foi 2-1. Foi a primeira vez que eles jogaram juntos, só que não No como segundo titulares, tempo, no segundo tempo. exatamente. Um gol de um, outro gol de outro. Que é o jogo que começa a sequência. Exatamente, A gente são pegou 10. o primeiro jogo em que eles passaram a ser escalados como titulares. na dupla de ataque. E a sequência começa justamente contra o E Universitário. O jogo anterior é a vitória de 2-1. Ah. E para contribuir com essa evolução, né, tirando o jogo de ontem, o Palmeiras que fez 13 gols no primeiro tempo. Então, assim, já começa muito forte o Palmeiras, né? Os seus jogos. Claro que tem um desempenho individual e coletivo desses 2 jogadores que, na minha opinião, vem se tornando uma dupla quase que imbatível nesses últimos 9 jogos, né? As participações, os números em gols falam por si só. Mas com o suporte coletivo também, Rizek. A gente tem que pontar o Lucas Evangelista, que com a chegada do Andrés ele foi muito questionado. Vai sair o Lucas, porque vem crescendo de uma forma espetacular. O Everton segue importantíssimo. O Gustavo Gomes, pra mim, voltou a jogar o melhor dele. O Piquerez, o ano inteiro do Piquerez é excelente. Desde a volta da lesão. O Evangelista, desde que começou a jogar, bem. E vem crescendo muito. O Felipe Anderson tá jogando muito bem também, cara. Ontem ele foi fundamental para segurar a bola no meio campo. É que ele faz um trabalho meio sujo jogando no futebol. Muito bem. E aí não aparece ontem para tanto. mim, o craque do jogo, assim, foi eleito o Vitor Roque pela questão do gol e tudo, mas para mim o Lucas Evangelista ontem isso mandou é no absurdo. jogo, cara. Mandou no jogo. Ele controla. Marcou, criou, deu suporte. O Andrés ficou meio encaixotado na marcação do River Plate, então aí o Lucas é que vinha de trás controlando. Assim, jogou muita bola e não é surpresa, porque esse rapaz já no Bragantino, né, no Red Bull Bragantino, ele já vinha chamando a atenção, né? Ele chama atenção desde a base, né? Exato. Acho E que aí, a base do São Paulo, se eu não Caramba, me engano, ele é muito bom. Por que tá tanto tempo ali? Por que tá tanto tempo ali? O Palmeiras foi e pegou. Não, e você viu que ele falou, o Abel fala que foi atrás dele quando o Abel ainda estava no Braga e ele jogava no Estoril. Então, assim, é um jogador que ele queria contar há muito tempo. E é um jogador muito completo que nesse futebol moderno, que você precisa de meio-campista que saiba tocar, ter qualidade com bola no pé e ao mesmo tempo tenha vigor físico e leitura de jogo para marcar, cara, é um jogador excepcional, sabe? Só que, às vezes, Rizek, eu acho que é muito a coisa da paciência, sabe? Porque às vezes as pessoas querem que o jogador chegue, ainda mais numa engrenagem como é a do Palmeiras, que anda, né?
há muito tempo ela anda, né? Por mais que em alguns momentos ela saia dos trilhos, o Abel sempre consegue trazê-la de volta para os trilhos. E aí o jogador que chega num time que já está, né, entrosado, ele não vai chegar e no dia seguinte, fora o Andreas Pereira. Era a exceção desse Esse cara. logo na Esse estreia aí, já chegou. esse aí jogando bem. chegou. Cara, se a e já gente parar pra resolveu. pensar que Mas- o Palmeiras não tem o Paulinho. Exato, é isso. Só E que talvez mas tenha o sido Eric, um dos esse maiores mesmo investimentos de um time brasileiro nos Ô, últimos Eric, tempos. esse mesmo time que perdeu pro Corinthians na Copa do Brasil estava sendo massacrado. Estava sendo massacrado. Ó, o Abel foi chamado de burro, gente, não é ano passado. É assim, faz 10 jogos. E ele falou sobre Entendeu? Aliás, vamos rodar. Ele não se esqueceu disso. Foi uma semana em que o Renato... isso. Ele cita o Renato também na entrevista ontem. O Renato entrega o cargo porque enfim, não lidou com as críticas, foi xingado de burro no estádio. E o Abel, apesar de ser o Abel, de ser o maior vitorioso, o maior técnico da história do Palmeiras, ontem, depois da glória, né, que é eliminar o River Plate dessa forma, falou que não esquece quando foi xingado de burro depois da Copa do Mundo em pleno Allianz Parque. Dá uma olhada. Já disse várias vezes, o Brasil é um país especial, mas não pode ser do 8 e do 80, não é? Vocês sabem muito bem o que é que a torcida fez comigo, e portanto eu sou exatamente o mesmo, mas não me esqueço daquilo que fizeram e o que é que me chamaram, a mim e aos meus jogadores, não me esqueço. Isso está marcado no meu coração, está marcado, isso é algo que sangra por dentro, porque o que eu sempre disse, mais que uma vez, que tudo o que eu faço aqui é dar o melhor que sei e que posso para ajudar os meus jogadores a serem melhores. E os meus jogadores também sabem que dentro do CT, independentemente do que se passa fora, que nós estamos lá para cuidar deles, estamos lá para trabalhar juntos, estamos lá para tentar, em função das saídas e das entradas dos jogadores, em tentar criar a melhor forma, o melhor sistema que encaixe nas características dos jogadores e que encaixe também naquilo que são as ambições do nosso clube, mas nunca esquecendo desta reestruturação. Da energia hoje do jogo, é fácil de perceber quando os nossos torcedores estão connosco, é fácil de perceber, tu sentes isso na pele, não é? Umas vezes eles cantam os nomes dos jogadores, outras vezes não cantam. Portanto, nós ou acreditamos no Palmeiras, ou acreditamos no treinador, ou acreditamos naquilo que estamos a fazer, ou não vale a pena, não é? Portanto, quando esta energia, quando os torcedores estão connosco, todos os torcedores, não só uma parte, todos, quando todos estão connosco, quando a nossa direção acredita naquilo que o treinador faz, quando o treinador acredita naquilo que os jogadores fazem, quando os jogadores acreditam no treinador, e estes 4 pilares, que eu lhe chamo as 4 pernas de uma cadeira, estão no mesmo sentido, falo nos nossos torcedores, falo da nossa diretoria, falo dos nossos jogadores e falo da nossa comissão técnica. Quando isto está tudo, estamos mais próximos de fazer jogos como este, com esta energia que dentro do chiqueiro tem, que pega fogo, sente-se. Agora, essa palavra que citada pela Renata, para mim também, a paciência, que está bastante fora de moda hoje em dia. Vamos lembrar, quando chegou o Flaco, a primeira coisa que o Abel pediu foi paciência. O Flaco custou 10 milhões de dólares, à época era um investimento pesado e demorou para ele engrenar. O Vitor Roque vinha de um período muito ruim no futebol espanhol, né? Dispensado pelo Barcelona, não vingou no Betis, volta para o Brasil e demorou, cara. Assim, mais do que eu imaginava, para ele jogar aquilo que a gente sabe que ele joga. Eu cheguei até a questionar, será que ele é aquilo que a gente realmente sempre viu dele? O Palmeiras, mesmo ali em dia com os resultados, né, vice-paulista, quartas de final da Copa do Mundo, nas cabeças do brasileiro, não estava jogando bem quando o Abel foi xingado de burro. E aí você tem 2 eliminações para o seu maior rival, pesado, né? Nunca tinha acontecido na história do derby, né? O Palmeiras cair para 2 mata-matas contra o Corinthians, aconteceu nesse ano. Só que aí vem essa palavra, paciência. Quem teve paciência, né, esperou a coisa se encaixar, quando você tem um bom técnico, um bom time, a coisa andou. Por outro lado, agora fazendo um paralelo com o Renato, que não soube lidar com isso, não quis e foi embora, me parece que hoje lutar contra isso é dar murro em ponta de faca. O mundo tá assim. Então, reclamar que a rede social é um lugar onde se espalha ódio, intolerância, que é tudo para ontem, me parece brigar contra algo que é inexorável. A vida tá assim, cara, e isso se reflete no comportamento de arquibancada. Se você não está disposto a lidar com isso, eu acho difícil sobreviver no futebol de hoje, em qualquer ramo de atividade, praticamente, em que você se expõe publicamente. Porque a vida tá assim, cara. Mas você pode ter o direito de ir para casa. Claro, como fez o Renato. Perfeito. Eu acho que assim, Beleza. é muito autêntico até.
Beleza. Você não quer, vai embora para casa mesmo, assim. Mas eu acho que o mais importante nesse processo, a Rê abriu o programa falando da Leila, e eu acho que ela é muito importante nesse processo todo do Abel. Por quê? A gente já viu várias entrevistas do Abel. O Abel, ele por mais que fale de coração quente, cabeça fria, ele é um cara sanguíneo, né? Ele é um cara que muitas vezes vai com o fígado. E ela, me parece ser, até pela vida que ela tem como empresária, de ter o passo atrás, para ter calma, para ter sossego, para ter a palavra certa na hora certa. E ontem ele elogiou ela, falando assim que nunca teve uma líder como ele tem no Palmeiras na figura da presidenta Leila Pereira. Então, eu acho que nesse combo todo da paciência com o Abel Ferreira, eu acho que ela é uma parte muito importante nesse processo. Muito importante. É porque boa parte das críticas ao Abel, não todas, claro, mas boa parte, elas têm motivação política. É isso que Contra ela. eu ia entrar nesse assunto agora. Exato, né? O clube está rompido com a principal organizada. É isso. E boa parte dessas críticas vem da principal organizada Mas para quantas atingir a vezes direção. Você já viu um dirigente ceder, né? Claro, claro. Na verdade, Claro. você vê mais o dirigente ceder do que Claro. propriamente respaldar. E eu acho que ela é muito firme, muito firme. Tanto que, assim, boa parte do estádio, inclusive, vai à organizada quando ela xingava Exato. o Abel. É isso. Né? Então, teve assim, no essa Palmeiras ainda há dicotomia, um componente político. Mas, enfim, o cara foi chamado de burro e não esquece. Não tô dizendo que é fácil você ser chamado de burro por dezenas de milhares de pessoas. Mas me parece só inevitável que isso vai acontecer com qualquer profissional que trabalha aqui no Brasil. Inclusive o maior treinador da história do Palmeiras. Mas aí tem que haver o respeito, né, Rizek? É esse ponto que eu ia entrar. O futebol tá assim. Todo mundo é rotulado como bagre. Se perde, não serve. É horrível. Não sabe treinar, não sabe chutar uma bola, não sabe cruzar, não sabe marcar. Se ganha, sempre tem um porquê. Nunca se elogia um trabalho longevo como o do Abel. Se tem um respeito, como o Eric citou, da Leila, de ser ponta firme, de segurar a bronca, os seus diretores também, o Anderson Barros, um cara muito importante, que é muito frio também, muito sensato nas suas decisões, é porque acredita no trabalho que é desenvolvido lá dentro. E um trabalho de muito tempo, ele vai passar por instabilidades. Ele vai ser um sobe e desce. O Palmeiras é mais estável do que instável. Só que quando vem essa instabilidade, ocorre o que aconteceu. Da brecha política, para a oposição querer atingir. E como é que vai atingir o Palmeiras hoje? Xingando o treinador. E posso falar uma outra, aproveitando esse gancho? Eu acho que tem um conjunto de coisas para o Palmeiras dar certo e ser hoje um dos principais clubes brasileiros, né, no continente. É impressionante. O Palmeiras foi semifinal, como a gente falou no começo do programa, né? De 6 edições de Libertadores, 5 tá na semifinal. Então é um clube que não era protagonista assim de Libertadores. Com 2 Ele títulos, né, hoje nesse é o processo. principal protagonista, exatamente. Então, só que essa O transformação... domínio de Flamengo e Palmeiras já existe. Não, sim. Já tá Desde colocado. 19. Sim, mas, Já não, tá mas o colocado. meu ponto é que o diferencial pra mim do Palmeiras, eu falei aqui na semana passada sobre o Felipe Luiz e o Flamengo, se isso se mantiver, né, essa qualidade de trabalho. Eu acho que o Felipe Luiz tem potencial de fazer o que o Palmeiras consegue fazer com o Abel. E eu acho que o Palmeiras ainda tem um diferencial de uma presidente que consegue dar o elenco. Sim, pode puxar todos os últimos anos. Sempre tem setembro, agosto, uma crise do Palmeiras. Porque é quando acontece alguma eliminação. Porque nenhum clube brasileiro... Sei lá quando foi a última vez, talvez, o Cruzeiro, que ganhou as três competições. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Mas nem Não ganhou acontece nenhum ano, isso, não. sei. Ganhou a Copa do Brasil. Não aconteceu, brasileiro, né? Exato. Então, assim, não 2003. acontece isso. Isso não acontece. Então, naturalmente, uma eliminação vai acontecer. Sim. E quando acontece essa eliminação, seja para Palmeiras ou para Flamengo, há uma crise. O Flamengo normalmente lida com as suas crises, demitindo seus técnicos e recomeçando o trabalho. O Palmeiras consegue a estabilidade com o Abel, claro, porque ele ganha, mas também porque, por exemplo, quando cai agora contra o Corinthians, e foi um baque essa eliminação contra o Corinthians na Copa do Brasil, o Abel citou ontem. A Leila Pereira reuniu staff, jogadores, todo mundo, a gente não sabe o que ela disse, mas imagino eu que no momento em que estava todo mundo colocando o Palmeiras para baixo, ela deve ter lembrado o Palmeiras da grandeza, que não é porque Ela foi falou eliminado que pelo maior rival em no 2 auge confrontos de Copa do Brasil, que acabou essa Da grandeza. crise, ela falou que queria renovar com o Abel. Sim. Ela falou que queria renovar. O Abel é um símbolo da gestão do Sim, Palmeiras. e eu acho que é uma eu acho forma que de tem uma blindar o diferença, elenco, sim. entendeu? Porque quanto mais você deixa a crise entrar, Sim. mais ela cresce, e aí você precisa tomar fica mais atitude. Qual é a incontrolável, atitude? né? Ah, beleza, vou ter que demitir o treinador, vou vender aqui, vou sair com os jogadores aqui que não servem mais.
O Palmeiras, eu acho que consegue blindar de uma certa forma dessa turbulência, quando a turbulência acontece do lado de fora, para que ele continue, para que ele tenha condições de se reerguer. E ano após ano, quando tem a crise da eliminação, o Abel reinventa o Palmeiras. Agora, eu acho que tem dois uma, títulos. a retocou na questão do Flamengo e do Palmeiras, de como cada um lida. Eu acho que tem uma visão muito particular. O Palmeiras entende que o Abel é o principal protagonista desse sucesso de 5, 6 anos. Ele conquistou E isso. o Flamengo entende, pelas últimas gestões, de que o elenco é o principal protagonista. De que, independentemente do técnico que está ali, o elenco vai fazer o time ganhar. Vai fazer o time ser campeão. E o Palmeiras entende que, para ser campeão, precisa do Abel. Então, no Flamengo, o técnico ele é mais dispensável e no Palmeiras o técnico é indispensável. Mas acho que é uma visão de cada um, eu Sim, acho. mas acho que na real, você precisa do conjunto dando certo. Sim, sim, sim. E se você não permitir que o conjunto... Eu tô tentando entender por que cada clube toma as suas decisões. Essa crise foi uma loucura, porque assim, o Palmeiras... A crise, ela aconteceu por Uma uma loucura, razão... mas é um derby, né? Exato. Ela aconteceu por uma razão que é a razão do fato do futebol ser desse tamanho, a rivalidade. Né? A rivalidade é o combustível do futebol. Perdeu 2 mata-mata pro Corinthians, porque o Palmeiras tinha a melhor campanha já da sua história em pontos corridos. Palmeiras tinha sido quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, um bom resultado. Estava próximo ali dos líderes no Brasileiro, vivo na Libertadores com a melhor campanha da fase de grupos. Então é uma crise que teve a ver com o derby e com a parte política do clube, né? Assim, tentaram, só que ela durou muito pouco, porque aí o time começou a engatar a sequência. A gente pode rodar mais alguns dados do momento do Palmeiras. O time engatou uma sequência absurda, não perde há 10 partidas, somando a Libertadores e Brasileiro, o Flamengo não perde há 11. Então, assim, o time tá muito bem. E aquele sentimento de que o Palmeiras era o time que não dava goleada, que só ganhava de 1-0, também foi pulverizado. Há um novo Palmeiras na praça, que ganha de 4 do Fortaleza, de 4 do Inter, 4 do Universitário, que faz 5 gols em 2 jogos contra o River Plate no mata-mata de Libertadores. Há um novo Palmeiras na praça, Ramon, jogando um futebol que muito se cobrou, que fosse mais encantador, mais insinuante, e esse futebol chegou. E o que fez chegar, né, a essa evolução de ser um futebol encantador, claro, né, o elenco recheado de jogadores de muita qualidade, mas no momento que o Palmeiras vivia esse momento de instabilidade, dessa cobrança de um desempenho melhor no campo, ele vencia o jogo, que é o mais importante no final das contas, que aí dá margem ao Abel de chegar na coletiva e blindar o elenco. O fulano não conseguiu desempenhar o que desempenhava, mas venceu, fez o gol, marcou bem, conseguiu ajudar o time taticamente de uma forma que compensasse o péssimo desempenho ou o mau desempenho individual. Então, assim, até pegando o gancho de comparação do Flamengo e Palmeiras que o Eric trouxe, eu vejo no Palmeiras uma blindagem ao elenco totalmente. A gente não vê nenhum jogador do Palmeiras exposto. Lá do Flamengo a gente já vê uma exposição maior dos atletas. Então, assim, essa diferença de blindagem do Palmeiras faz com que nos momentos de crise centralize no Abel. E aí ele sabe fazer muito bem, puxar a coisa para ele e ele resolver. E pro grupo de jogador, falando do Palmeiras, cara, é muito importante. Porque eles sabem que eles vão oscilar. E na oscilação eles vão ser jogados ao público. O Abel vai blindar, vai chamar para ele, a presidente vai chamar para ela e vai conseguir blindar esse elenco das coisas que vem. O Abel falou ontem, agora eu não me lembro o número de jogadores. Eu acho que era o número de jogadores que saíram ao longo desse tempo com ele. Porque eu acho que é um exercício interessante de se fazer. Até pegar Esse ano, certamente, foi o ano que mais transformou. Não, total. E o Palmeiras que entrou em campo lá em 2020 contra o River e esse Palmeiras aqui. São outros perfis. E olha como ele consegue fabricar novos protagonistas. Porque tem alguns caras que ainda estão no elenco. O Rafael Veiga era um dos grandes protagonistas. Hoje é um reserva do Palmeiras. E em algum momento você vê uma crise absoluta porque o Rafael Veiga é reserva? Eu acho é um jogador de altíssima qualidade. Que já permaneceram o Everton e o Gustavo Gomes como titulares. Né? Exato. Nem que querer já era o Vina até na época. Então, mas os outros protagonistas, eles não estão no banco. Sim. Você transformar entre aspas, né? Porque aconteceu, o Rafael Veiga virou banco porque outros jogadores estão jogando melhor. E ao mesmo tempo isso não virou uma crise. E eu acho que o Palmeiras consegue fazer essa mudança no elenco de uma forma muito suave, assim. Você não vê, tipo, o Marcos Rocha, um jogador dos mais vencedores da história do Palmeiras. O Palmeiras já entendia que o ciclo dele no clube já estava encerrado. E foi feita uma transição, ele saiu, tá no Grêmio, até jogando bem e tal, e
E assim foi com o Felipe Melo, que hoje está aqui com a gente, foi com o Davidson, Zé foi com outros Rafael. jogadores, Zé Rafael. Mike. O Mike foi pro Santos. Você vai conseguindo mudar o perfil do elenco de uma forma suave, não é abrupto, tá? Vou mandar 10 embora, vou em 10 e aí você tem que remontar. Vai montando aos pouquinhos, aqui vai tirando um aqui, tira um ali, você traz um cara mais jovem para já ir fazendo sombra. O Carlos Miguel com o Everton já é um processo de construção também de um novo goleiro. Não estou querendo tirar o Everton do Palmeiras, mas o Palmeiras já está pensando daqui a 2, 3 anos no Carlos Miguel em relação ao Everton, como foi com o Everton com o Fernando Praz, por exemplo. Então, a coisa no Palmeiras, ela é planejada. Ela não é feita por acaso ou da vontade da Leila. Ela acorda e fala, hoje vamos contratar 2 laterais porque os nossos não servem mais. A coisa tem processo, ela tem um porquê de acontecer. Agora, às vezes, a bola bate na trave e sai, bate na trave e entra. Acontece no futebol. O Palmeiras pode ter na semifinal um clássico paulista contra o São Paulo. E aí, vai ter uma nova turbulência se por acaso não der certo contra o São Paulo? Com certeza. Eu Seriam também acho. 3 eliminações para um rival, com certeza. Então assim, não dá pra viver nessa maré assim de... Mas com né? certeza, se pegar o São Paulo e cair, óbvio que vai ter um terremoto, né? E novamente, o que vai acontecer? A Leila vai falar assim, vai dar mais 2 anos pro Abel. Ela não vai dar mais 1 ano, ela vai dar mais 2. Perfeito, mas eu acho que tá tudo certo. isso... E tá certa ela, Tudo claro. E como também acho que, cara, eu não condeno o torcedor que fica louco quando perde um derby. Futebol é isso, cara. Mas assim, tem limite. Futebol é isso, tem tudo limite, bem, mas tem assim, limite. não tendo violência, não tendo Não, não. Futebol, Com mas certeza. na internet Agora, o existe lance muitos crimes, de sabe chamar o Abel de burro depois de 5 anos. Pedir a saída O cara dele ganhando é tudo que ele inacreditável, cara. ganhou. É Isso aqui inacreditável. vai envelhecer mal, tá, Rizek? Tô te falando que daqui 20 anos certeza. a gente vai estar aqui falando assim, olha, o maior Palmeiras da história foi com o Abel Ferreira. Mas, Esse cara foi ó, chamado de burro e todo mundo Mas, quê? Como assim o cara ganhou também tudo? acho que tá na história do Palmeiras esse tipo de situação. A torcida do Palmeiras tem esse orgulho de ser a mais cri-cri do Brasil. Então, Luiz Felipe Scolari cunhou o termo turma do amendoim, porque enchiam a paciência dele e ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, eliminou o Corinthians, depois foi vice da Libertadores. Até a chegada do Abel, eu acho que ele era, se não o maior, um dos grandes. Vanderlei Luxemburgo. Ele é o brasileiro com mais semifinais de Libertadores, são 8, né? O Filipão. Mas por clubes diferentes, né? Vanderlei Luxemburgo, outro treinador histórico do Palmeiras, bicampeão brasileiro, encerrou o jejum de 16 anos sem conquistas, também foi xingado, também foi questionado. Faz parte da cultura do Palmeiras esse tipo de cobrança, muitas vezes até faz parte. Assim, a torcida do Palmeiras tem essa característica. E eu acho que quem trabalha lá tem que saber lidar com isso. Tem, se quiser, obviamente, se quiser lidar com isso. Não deve ser agradável ser xingado por um estádio inteiro, mas é uma realidade cada vez maior no futebol. E no caso do Palmeiras, eu acho que já não é de hoje que é assim. É uma torcida cri-cri mesmo. Agora, o desempenho do Abel. Inclusive, eu acho que essa cobrança que o Palmeiras tem, os torcedores do Palmeiras, é fundamental para o sucesso histórico do clube. O Palmeiras está sempre indo com a corda esticada. Sempre. Pelo menos a visão que eu tenho do clube. O Abel, em 2020, a primeira Libertadores dele, é campeão. A segunda é campeão. A terceira cai na semifinal para o Atlético Paranaense. Na quarta cai na semifinal para o Boca, em casa, os 2 jogos em casa. Em 24 é um ano fora da curva, fica nas oitavas. E agora, pelo menos, semifinal. Caindo pro campeão, né? 24. Sim, O pro Botafogo. E sabe o que é curioso nisso aí? É sempre em casa, né? Por quê? Porque o Palmeiras sempre faz a melhor campanha. É verdade. Na primeira fase, né? Eles caem em casa pro Boca, pro Botafogo e pro Atlético. E as classificações são sempre em casa também. E por quê? Porque sempre faz a melhor campanha. O Palmeiras é o time que não perde fora de casa, jogando na Libertadores. Não perde, esse time não perde na Libertadores. Então, tem um mérito de entender a competição, tem um mérito... E outra, e o Palmeiras há quanto tempo vem disputando o brasileiro em cima? Porque prioriza a Libertadores? Não, no brasileiro o Palmeiras não solta a corda. Foi até a penúltima rodada ano passado contra o Botafogo, ganhou 2 edições seguidas. Esse ano, se não ganhar, vai apertar a corda de quem ganhar até a penúltima, última rodada. O Palmeiras também não solta o brasileiro, mesmo indo super bem na Libertadores nos últimos anos. Então, isso tem um desgaste de foco, de atenção do técnico. É por isso que tem que fazer a mudança no elenco. Porque ninguém aguenta. O Guardiola fala sobre isso muito também. Que de temporada para temporada ele precisa mudar 3, 4, porque
o nível de cobrança é tão simples, absurdo. Não, e As pessoas não aguentam. os anos que o Palmeiras não esteve na final da Libertadores coincidiram com os anos que foi campeão brasileiro. Porque é justamente quando é eliminado da Libertadores e aí dá aquele foco, aquele embalo em 2022, em 2023. Exato. Né? Então, assim... Te dar uma informação, você perguntou, eu acho que deve ter tido alguma coisa da Leila com os jogadores. O Corinthians eliminou o Palmeiras numa quarta-feira, certo? Certo. De Copa do Brasil, quarta-feira. 2 dias depois, na representação do time, uma sexta-feira, 2 dias depois, né, o mundo estava caindo, né? O Abel era burro, a torcida estava enlouquecida, perdeu mata-mata do rival 2 dias depois. A Leila foi na academia de futebol, no CT, reuniu todo o elenco e a comissão técnica no campo, e para demonstrar apoio. E falou, ó, vai ter um terremoto, redes sociais, estádio, vai ter muita crítica e eu, como presidente, estou aqui para dizer que a gente está apoiando vocês. Vamos terminar a temporada segue, está no meio da temporada. Ela deu esse apoio. 2 dias depois, ela foi lá no campo do Palmeiras, reuniu o elenco e comissão técnica e deu esse apoio. Então, e sabe o que é interessante? Eu fiquei pensando, porque o Abel menciona, ele fala esse exemplo, né? Ele não menciona o que ela diz, mas ele fala que teve essa reunião. E eu fiquei pensando assim, é muito característico de presidente de clube tradicional que a gente está acostumado a ver no Brasil, num pós-eliminação, num clássico, dá uma bronca nos jogadores. Porque é a coisa que diz assim, pô, vocês não podem ser eliminados. Tô imaginando aqui, o que é o normal pra gente ver? Pô, o presidente falar assim, vocês não podem perder para esse Corinthians todo cheio de crise e a gente aqui, né, ganhando tudo, com o investimento que eu estou fazendo, e vocês vão lá e me são eliminados por esse Corinthians. Uma bronca no sentido de assim, peraí, gente, que vergonha. E eu acho que a postura dela é o oposto, né? É o oposto de dar apoio, de falar assim, cara, vamos esquecer isso aqui, vamos seguir em frente. E eu acho que, sinceramente, Rizete, conhecendo o perfil do presidente, não dos caras de SAF, esses CEOs que estão sendo contratados, estou falando dos presidentes que a gente está acostumado a ver de presidente de clube. 9 de 10 iriam fazer um discurso de cobrança, de falar assim, como é que a gente está aqui perdendo para o nosso maior rival, com o investimento que eu fiz, com o maior, vocês pediram o maior elenco, eu você dei fica maior bem com a elenco. torcida se fizer isso, né? Sem falar que vai na zona mista. Exatamente. Aí Você vai na ainda zona manda mista e fala assim, tô gravar. aqui em nome Você do ainda grupo manda pedindo gravar. desculpa pra torcida, não pedir desculpa de nada. Exatamente. Futebol você ganha, empata ou perde. Ninguém ali perdeu de sacanagem pra você ir lá se desculpar. É exatamente isso. Mas todos eles passam na zona mista, falam assim, não, tô aqui pra pedir desculpa em nome do grupo, pra torcida. Não adianta nada isso. Vai haver cobrança e não sei o quê, né? Nós vamos nos reunir internamente, tomar as decisões cabíveis. Enfim, com a mesma elegância que ela se veste, né? A gente brincou no início do programa, ela toma as decisões no clube. E foi muito sintomático. Ontem eu estava assistindo a entrevista coletiva do Abel depois do jogo. Ele citou, o Abel foi atleta há muito tempo, de alto nível, jogou em seleção portuguesa, e ele falar que a Leila é a principal líder que ele já teve no futebol, isso para mim é muito impactante, cara. É muito impactante. Ok. Vamos mostrar uma questão agora. Vamos mostrar os gols do jogo? Vamos para os gols do jogo, né? Lembrar um pouco do que foi o jogo, né? Do susto que o Palmeiras leva no comecinho, com o River abrindo o placar. Essa bola foi um cruzamento do Quinteiro espetacular. E ela é difícil, Gisele, porque ela passa rente à cabeça do primeiro homem, que era o Kelvin, né? E cai exatamente onde está o cara. Foi muito bem cobrado. Né? Era o Flaco que estava Era o Flaco, foi muito bem cobrado. Muito bem mesmo. Olha lá, como é que ela passa muito próximo ao Kelvin. Aí vai ter o gol do empate. Vitor Roque cabeceou, pegou o rebote. É até parecido, né? Assim, embora esse tenha sido de bola rolando, mas é um cruzamento da esquerda, mais ou menos da mesma posição. Exato. O gol do River, no mesmo lugar do campo, né? Isso, Armani, cara. Eu achei que ele podia ter dado mais força, né? Espalmado mais pro lado, Gente, mas com tem mais muito força, erro. né? Não tem nem sim. pressão Não, no cruzamento. claro, não tem pressão no concordo, cruzamento, não tem pressão Pois é, que o no Armani Vitor fez o Roque. que tinha que ser feito ali. A bola foi muito próxima Eu acho que dele, né? criticar o Armani, ele coitado. Não, eu Eu acho que o Armani espalmar foi com um mais grande força goleiro. pro Eu acho que ele lado tá um e tal. pouco lento, assim. Acho que ele tá um pouco Olha lá o sem cartão. tempo de reação. Ah, não, esse foi o cartão Esse que é o do foi. pênalti dele. Cara, eu achei a cena do cartão que não foi tão pitoresca.
sinceramente. O juiz tá completamente fora do jogo, né? Ele não gente, sabe o que é ele tá umas quartas de fazendo. final de Ele deu competição 2 amarelos continental. pro jogador que não tinha amarelo ainda, teve que rever o cartão. Salas, autor do gol. Você inclusive. imagina, Aliás, é um umas belo quartas jogador. de Champions League? O cara, eita, foi mal, não, Foi não, muito ruim a esqueci aqui. arbitragem. Gente, Mas assim, Cara, aquele lance da pancadaria ali, o Acunha dando cabeçada, pisando nos outros, isso é inacreditável, cara, hoje em dia. Teve um carrinho no 2025, Vitor Roque cara. no primeiro tempo também, Exato. absurdo. agora, pro Palmeiras construir essa virada, o Abel vai contar pra vocês o que ele conversou com os jogadores no intervalo do jogo, como o Palmeiras se transformou. Pelo menos eu concordo com ele nesse sentido. O drible assim. foi bonito do Flaco, né, Foi. no gol, né? Foi. Ele deu sorte no chute e tal, mas o drible Desviou, foi né? bem bonito, né? Foi. Então o Abel vai contar agora pra vocês o que aconteceu na mudança do Palmeiras do primeiro pro segundo tempo. Dá uma olhada. O intervalo veio, na minha opinião, em muito boa hora. Acho que demos uma boa reação. Eu falei muito com os jogadores sobre a importância de um jogo como este, de termos a calma e o foco e gastar a nossa energia naquilo que nós controlávamos, que eram as nossas tarefas que estavam bem definidas para cada um, e que não entrássemos nesta discussão do árbitro, do adversário, dos torcedores, que gastássemos a nossa energia nas nossas tarefas. Fizemos também 2 ajustes táticos, quer no lado direito, quer no lado esquerdo. Na primeira parte tínhamos só 2 jogadores no corredor de cada lado, na segunda tínhamos 3. E depois, como te disse, acho que fomos bem diferentes. Fomos mais agressivos com bola, fomos mais agressivos sem bola. Num jogo equilibrado, não posso dizer que não foi um jogo equilibrado, nosso adversário tem muita qualidade. Ok. E quero dizer o seguinte, problema pro Palmeiras é o Boca, né? O Boca já ganhou a final de Libertadores contra o Palmeiras, já eliminou o Palmeiras de uma semifinal em casa. O River é um freguesaço do Palmeiras, né? Foram 3 embates em Libertadores. Em 99, ano do primeiro título, o Palmeiras passa pelo River Plate, perde na ida 1-0, na volta com um show do Alex no antigo Palestra Itália, elimina o time argentino. O Paulo Nunes jogou um pouquinho nesses confrontos. Esse jogo é um que o Alex faz um golaço de fora? Isso. O Paulo Nunes jogou um pouquinho nesse dia aí, um pouquinho. Aí em 2020, o famoso 3-0 lá e o 2-0 cá, suado, mas passou o Palmeiras. E agora o passeio, né? Ganhou lá e ganhou aqui. Então, Quando a diferença tá maior ainda. Você vê porque nos outros 2, o River ganhou um jogo dos 2. Nessa vez foi 5-2 no agregado. Sim. Ô, Rezec, eu acho que O também Boca é uma pedra no sapato do Palmeiras. O O River River é um freguesaço. o River saiu do jogo pra mim muito cedo. Eu acho que o gol cedo pro River fez mal. Porque eles começaram a picotar o jogo, querer bater, querer intimidar os jogadores do Mas Palmeiras. quase tiveram... Se o Everton não pega aquela bola ali, ia Não, complicar, não. cara. Ali já no final do primeiro tempo. Eu digo pós-gol. Não, e no segundo tempo teve uma jogada, tava 1-1 o jogo, o Borra faz um giro, Aham, uma defesaça o do Everton Everton. faz uma defesa perigosa também. Foi Eu uma acho que o única Everton é boa o goleiro perigosa. das horas cruciais, assim, cara. Ele, quando precisa demais, ele tá Fez lá. esse chute do Borra foi bem perigoso, cara. Foi bem perigoso. Mas o lance do... Pela meia esquerda No ali. final do primeiro tempo ali ia ser assim, no final do 2 a primeiro 0 tempo, ali. um Palmeiras tenso, nervoso, porque não conseguia se impor, e todo mundo imaginava que o Palmeiras iria se impor desde o início. E aquela defesa que ele fez foi espetacular. Até começa bem o jogo, né? Tem o primeiro lance de perigo da partida Foi do chute do Palmeiras, Piquerez, né? Cara, o Chute do Palmeiras tem Piquerez. uma história com goleiros que é sacanagem. O Berdan Catani, Valdir, Joaquim de Moraes, Leão, Marcos, Veloso, o Everton. Fernando Praz. Praz. Zete. O Zete não chegou a conquistar muito, mas né? Mais no São Paulo. Jogou né? bem lá também. Mas eu acho assim que a gente fala pouco do Everton, cara. Porque tem tanto goleiro. Quando encerrar a carreira do Everton, eu acho que a gente vai ter uma melhor noção da importância dele e onde ele tá nesse panteão assim, de grandes goleiros. Porque eu acho que ele é. Cara, ele é gigante. É um erro nosso, né? Nosso, o que eu digo do brasileiro Mas eu em acho que geral. ele é valorizado, Não gente. sei Do se é brasileiro. erro. Eu acho que o Everton é valorizado, cara. Não, eu também acho, mas é que Eu acho que ele, eu pô. entendo. Por exemplo, você acha que é um absurdo dizer que ele tá. Que tem discussão dele ser o maior goleiro da história do Palmeiras? Cara, essa coisa de Tem discussão, o maior cara. na história, eu acho que é muito Porque o particular. Palmeiras teve é muito muito subjetivo, time, né? Eu tô dizendo, teve Tem uma muitos. questão de geração. Mas é uma discussão, ele tá entre eles. Ele tá Não. entre Ele é eles, lenda do cara. clube. Eu sempre Pra deixo mim, pro isso torcedor ele é decidir lenda. isso, cara. Exato. Assim, Não, eu acho que tem uma coisa assim, muito do E de contexto, né? De que afetivo, time você tá contexto. jogando, Eu acho que o torcedor decide, pra mim o melhor goleiro, o palmeirense fala assim, pra mim é o Marcos, tá Então, tudo certo, eu comecei, é o Leão. eu comecei a porque- pensar nisso num dia em que eu vi o Marcos colocando o Everton acima dele. Nessas coisas de comparar, que tá na moda hoje. Aham. E o Marcos colocou o Everton acima dele. Aí eu no começo falei, pô, não. Depois fiquei pensando, calma. Talvez ele não seja um ídolo tão explosivo assim, né? De pegar pênaltis em anos seguidos contra o Corinthians em Libertadores, de ser o São Marcos,
de ser tão identificado, né? De falar tanto como torcedor, que o Marcão é um torcedor do Palmeiras, né? Mas como um jogador de futebol, eu acho que ele tem uma importância, assim, e uma regularidade gigante no gol do Palmeiras. Gigante, assim, cara. Porque cada goleiro tem a sua geração, a sua fase de... Por exemplo, o Praz, vamos trazer que está aqui com a gente, fez um gol de pênalti importante. Não, o Praz iniciou a era mais vencedora do Então, assim, Palmeiras. cada um E tem aceitou um aí na segunda divisão, né, pro E Palmeiras. o Palmeiras teve goleiros que foram jogar Copa do Mundo como titulares, né? O Leão, o Marcos, campeão do mundo, que também aumenta Então, claro. o cartaz, Sim, né? sim, Do sim, Marcos. claro. Mas o Everton, cara, é um goleiro muito importante na história do É muito clube. difícil ver essas coisas. Talvez pro futebol brasileiro, o Marcos seja maior do que o Everton. Pela questão da Copa, pela questão do Penta. Se você for olhar no todo, o Marcos, pô, é um goleiro campeão do mundo pela Identificação seleção. também, já que eu foi acho bem Mas se que isso. tem você uma for olhar na personalidade, história né? do Palmeiras, aí eu acho que o torcedor vai decidir. Claro, é muito, claro. muito... E a gente pode opinar também, Claro, o gostoso óbvio, é a gente isso. deve né? opinar. Não é que ele Assim, não é é que eu não valorizado. consigo, eu não tenho condição de avaliar essa... Então, eu também não. Eu Eu sou gosto de novo. Se pensar você me nisso. perguntar, eu vou falar o Marcos. Então, exato. Porque quando eu era exato. criança, eu vi o Marcos fazendo tantas coisas incríveis pelo Palmeiras. Não, e ele tem uma diria, personalidade Marcos, até ver o diferente. próprio Marcos, numa entrevista, colocar o Everton acima dele. Aí fiquei pensando, cara, tem uma discussão. É uma discussão boa, válida, importante. Eu acho grandeza que do Marcos tecnicamente, até pela evolução da posição, né? O Everton hoje é um jogador importantíssimo, inclusive na saída de bola. Ele evoluiu pra caramba com o Abel na questão da saída longa. Ele tem pés, jogadas, né? exatamente, jogadas que destravam um jogo que saem dos pés do Everton. Então, eu acho que até pela evolução da posição, tecnicamente falando, o Everton é o melhor goleiro. Só que o Marcos tem uma personalidade, né, marcante e um símbolo dele, né? Ele era o símbolo do Palmeiras por uma geração inteira. Quantas, não só Jogou a as Série vitórias... B. Exatamente, não só as vitórias, porém derrotas de 7, que ele dava a cara pra falar, aquelas entrevistas, assim, muito marcantes. Assim, No dele antigo falando- palestra, ele saía para descer pro vestiário, ele era sempre o primeiro a ser lembra uma- pego pelos microfones. Não, né? lembra uma goleada, acho que foi pro Vitória, uma goleada de 7, assim, que no intervalo ele falou assim, se os caras não vão jogar, eles tinham que ter me avisado, né, que tô eu lá. Eu adoro participar dessas eleições de maiores da história, adoro essas listas, adoro. Da próxima vez que eu É que por tem umas que acaso são muito votar- fáceis, assim, por exemplo, Rogério Ceni no São Paulo, é muito fácil. Ainda Agora- que o Zete tenha sido um Exato. personagem, mas o Rogério... Agora, tem outras que são muito de Dida ou Cássio. O Cássio mas assim, você olha pro Dida e fala, Cássio, Claro. essa briga é pesada, né? Dida, É o pesadíssima, né? Então, assim, tem uma... Essa, por exemplo, não é fácil, assim. Exato, então. É difícil de... Se me chamarem, eu vou pensar um pouquinho mais na hora do. Porque assim, já foi fácil cravar que era o Leão, já foi fácil cravar que era o Marcos. Eu acho que o Everton dá uma confundida aí nessa, por mérito dele. Mas o chaveamento da Libertadores ficou assim. Palmeiras já tá lá, o Racing já tá lá e eles aguardam. O Racing aguarda a definição de Estudiantes e Flamengo e o Palmeiras aguarda a definição de São Paulo. Imagina um Palmeiras e São Paulo, hein, Renata? Em semifinal de Libertadores, um jogo no Morumbis e outro no Allianz. Pois é, teve algumas, já teve 94 alguns teve quarta de encontros. final ou foi oitavas? Em 94. Teve uma um Palmeiras e sequência São nos Paulo. anos 2000 que foi também. bizarro, foi um jogo antes da Copa e o outro jogo à depois. tarde até no Morumbi. E Eu teve lembro uma de ver esse jogo à sequência tarde no Morumbi. Teve uma sequência nos anos 2000 também, eu O acho São que Paulo 2004 passou e 5, depois foi ou 5 e vice-campeão pro 6. Vélez. Eu não lembro se foi semi, foi mata-mata. Não sei se foi 2005 e 2006, sei lá, que teve até o Cicinho, era um dos personagens. assim, Na que ele Libertadores faz. Na também? Libertadores, já acho aqui pra você. Eu lembro dessa de 94. Não, eles têm, eles Não, têm tem algum alguns histórico, mas confrontos, eu tá recomendo que a vendo? gente espere o São Paulo passar. Eu ia dizer isso. E a gente faça o histórico amanhã. Exatamente. Porque senão esse histórico vai envelhecer mal, né? Caso passe a LDU. Exatamente. Mas eu chutaria que vai ser a quarta vez que eles se enfrentam em E, Libertadores. aliás, a LDU é um time também pedra no sapato do futebol brasileiro, né? Sim. De volta e meia, a LDU tá aprontando uma coisinha no futebol Grande brasileiro aqui. altitude também, né? O jogo lá fica muito... Não é tão alto, mas assim, mas essa é a Mas LDU. volta Só e pra meia, me ela- ajudar, eu acho que caso o São Paulo passe, vai ser a quarta vez, mas posso estar equivocado. Na Libertadores. Na Libertadores. Acho que vai ser a quarta vez. É mas engraçado, posso eu lembro estar dessa bem equivocado. de 94. Eu também. Então, 2005 teve uma com certeza, que foi até no título do São Paulo, no caminho. A produção Agora vai nos 2006, ajudar. A talvez. produção vai nos ajudar. Eu acho que seria a quarta vez, caso o São Paulo passe. Agora, por exemplo, nas semifinais a gente já tem o Palmeiras, que se não é o melhor time do futebol brasileiro, tá Desculpa, entre os três. 94, 2005, 2006, 2021 teve um recente. Foi quando o Palmeiras eliminou o São Paulo. 2021 com o Crespo, inclusive, nas quartas de final. 94, essa que você falou. 2005 e 2006, a sequência que eu disse. Aí 2005 e 2006, o São Paulo elimina. 94, o São Paulo elimina. E 2021, o Palmeiras elimina o São Paulo. Então seria 1, 2, 3, 4, 5. a quinta vez.
Em 74 eles jogaram na fase de grupos. Aí tô falando só de eliminatória. Eu acho que assim, a gente já tem, se não é o melhor time do futebol brasileiro, o Palmeiras está entre os 2, 3 aí, com Flamengo e Cruzeiro, mas... E tem o melhor time argentino já na semifinal, que é o Racing. Sim. Eu acho que hoje, assim, bola, jogo jogado, o Racing hoje é o melhor time do futebol argentino. Ganhou a Sul-Americana, enfim, tem um futebol legal de ver, competitivo, futebol que ataca, futebol que revela jogadores. E um ambiente hostil para quem vai lá. O estádio é o cilindro sempre cheio, perdeu a seu melhor torcida jogador. quente. Perdeu o Salas pro River Plate, Exatamente. inclusive. Eu acho que a gente tem 2 timaços já nas semifinais aí, dependendo agora de São Paulo, LDU, Flamengo e Estudiantes. Né? Bom, torcedor, curtiu o vídeo? Falei que tava bom? Então, aproveita para se inscrever, não dá mole, porque vai rolar aquele sorteio de uma camisa oficial aqui para um inscrito. Então, não dá esse mole, já aproveita para se inscrever, beleza? Então, ó, até pra gente bater logo os 1000 inscritos, fechou? Tá quase, tá pertinho. Então, ó, um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!